Boa noite. 5 pessoas foram presas esta manhã após denúncia anônima em um depósito clandestino de carvão vegetal na zona leste de Manaus. Foi a segunda apreensão feita pela Polícia Ambiental em menos de 24 horas. As 17 toneladas de carvão estavam nesta casa localizada no bairro Zumbi, zona leste da capital. O proprietário da mercadoria ilegal é José Edson da Silva. Além de depósito, a polícia constatou que o local também servia como distribuidora. Mais de 6.358 sacos de 2 quilos estavam prontos para chegar aos mercados da capital. Outros 365 pacotes de 20 quilos ainda seriam trabalhados. O material apreendido foi avaliado em R$13 mil. Ao chegar ao local, foi solicitado do proprietário as devidas licenças ambientais para que funcionasse o local, bem como o documento de origem florestal desse carvão. A polícia chegou até o depósito clandestino após denúncia anônima. Na casa também foram presos Maerni França, Fernando Batista, Francisco Kleber e Fábio de Souza, que recebiam cerca de R$50 por dia para embalar 500 pacotes como estes cada um. De acordo com a Polícia Ambiental, praticamente todo o carvão ilegal que chega a Manaus vem de municípios cortados pela M010. Estes aqui vieram do município de Itacoatiara, vendidos desta forma em sacas de 20 quilos e provavelmente de origem do desmatamento ilegal. Durante a madrugada, um caminhão também foi apreendido pela Polícia Ambiental transportando 5 toneladas de carvão vegetal próximo à barreira da rodovia AM010. O produto foi avaliado em R$6 mil. O caminhão era conduzido por um homem de 75 anos que, de acordo com a polícia, já havia sido preso também por transportar carvão ilegal. Estamos monitorando, juntamente com outros órgãos competentes, a origem desse desmatamento e, consequentemente, a produção do carvão ilegal. Um alerta para a sociedade, para quando for adquirir o carvão, prestar atenção se na embalagem consta que aquele carvão ele tem uma licença ambiental, se aquele carvão está legalizado. Servidores da Suframa realizaram esta manhã mais um ato em defesa da reestruturação salarial da categoria. Foi a terceira mobilização este ano. A manifestação realizada nesta terça-feira reuniu aproximadamente 300 servidores da Suframa em Manaus. O objetivo foi chamar a atenção para a medida provisória 660, que estava na pauta de votação da Comissão Mista do Senado. O texto contém a emenda que reajusta e eleva a remuneração dos servidores. De acordo com o diretor do sindicato da categoria, o aumento salarial não irá onerar os cofres da União. Ele ainda explica que os salários dos servidores da Suframa estariam entre os mais defasados em relação a outros órgãos federais. O dinheiro que é pago para os servidores é o dinheiro que é pago pela sociedade. Então, o dinheiro nosso que hoje está indo para Brasília, a gente quer que fique um pouquinho a mais aqui para poder ser gasto na nossa sociedade. Mesmo com a manifestação, as atividades não foram paralisadas. A adesão chegou a 100% e reuniu cerca de 530 pessoas na capital e interior. A expectativa é pela aprovação da emenda. A gente não tem pretensão de fazer nenhuma paralisação, nenhuma greve, nada que onere a sociedade, entendeu? Mas isso também não está descartado caso a gente veja que o governo federal esteja intransigente nesse sentido. Então, o que a gente quer é resolver o problema da autarquia, é que a Suframa faça um trabalho digno para a sociedade. E o relatório final da medida provisória 660 foi aprovado agora à tarde na Comissão Mista do Senado em Brasília. Todas as emendas referentes à reestruturação salarial dos servidores da Suframa foram acolhidas pelos parlamentares. Mas a matéria ainda precisa ser aprovada nos plenários da Câmara e do Senado antes de ser sancionada. As datas das votações ainda não foram agendadas. Subiu para 12 o número de municípios em situação de emergência no interior do estado por conta da cheia dos rios. Na capital, o nível do Rio Negro ainda não é considerado crítico, mas segundo o primeiro alerta divulgado hoje pelo Serviço Geológico do Brasil, este ano a capital pode registrar a 4ª maior cheia da história.
Diferente do que ocorre no interior do estado, a cheia em Manaus ainda é considerada dentro da normalidade. Mas se o Rio Negro chegar aos 29 metros até o mês de julho, quando ocorre o pico das águas, haverá uma grande cheia. O nível atual alcança a marca de 26 metros e 77 centímetros. Segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Serviço Geológico do Brasil, a situação é mais preocupante por conta da cheia do Rio Solimões, que acaba influenciando na subida das águas na região da capital. O primeiro boletim da previsão de cheia para 2015 aponta que o Rio Negro pode ficar apenas 10 centímetros abaixo da terceira maior cheia registrada em Manaus em 1953. A cota máxima deve atingir 29 metros e 59 centímetros. Ainda de acordo com o CPRM, o nível do Rio Negro deve ficar 9 centímetros acima da cheia do ano passado. A maior cheia já registrada em Manaus foi em 2012, quando o Rio Negro alcançou os 29 metros e 97 centímetros. É preciso aguardar pelo menos os meses de abril para ver qual é o comportamento das chuvas que ainda estão caindo na Cordilheira dos Andes. Mas o indicativo agora é de uma cheia realmente grande. O chefe da Divisão de Meteorologia e Climatologia do Sistema de Proteção da Amazônia falou da influência das chuvas na cheia dos rios. Nós temos observado muitas chuvas, principalmente na vertente leste dos Andes, região ali do leste do Peru. No Amazonas, mais 2 municípios decretaram situação de emergência: Atalaia do Norte e Benjamin Constant, no Alto Solimões. Por conta do nível crítico, 71 famílias das mais de 13 mil atingidas estão em abrigos humanitários da Defesa Civil do Amazonas. Como foi disponibilizado 30 milhões, mas eu acho que nós já gastamos praticamente isso, né? Em torno de 10 a 13 milhões só em ajuda humanitária, fretamento de aviões, né? Mão de obra, aluguel de embarcações, não, tudo isso é um gasto muito grande que é totalmente feito um controle pela nossa coordenação local de operações na Defesa Civil. O Rio Solimões já ultrapassou a cota de transbordamento de 12 metros e 85 centímetros. O excesso de água na pista durante a chuva que atingiu a capital pode ter sido a causa de um acidente ocorrido na tarde de hoje na Avenida André Araújo, zona centro-sul da cidade. O motorista do carro alega que perdeu o controle da direção devido a uma aquaplanagem. Com isso, ele invadiu o canteiro central, derrubou uma árvore e ainda atingiu outro veículo. Ninguém ficou ferido. O acidente deixou o trânsito lento no sentido Bola do Coroado. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. Os detalhes no mapa. Em Parintins, a previsão é de tempo instável, com pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre 24 e 28 graus. Em Tabatinga, o tempo fica fechado com chance de chuva no decorrer do dia, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Já na capital, a quarta-feira segue chuvosa. As temperaturas variam entre 25 e 28 graus. Uma mulher de 34 anos foi assassinada a tiros na tarde de hoje no conjunto Viver Melhor, na zona norte de Manaus. De acordo com testemunhas, o mandante do crime seria um traficante menor de idade que já está sendo procurado por policiais da Delegacia de Homicídios e Sequestros. De acordo com a polícia, a vítima teria recentemente denunciado o tráfico na área e esse pode ter sido um dos motivos do crime. Outra hipótese, também motivada por vingança, é que o suspeito é acusado de tentativa de estupro contra a filha da vítima e o caso também havia sido denunciado para a polícia. E 5 menores foram apreendidos pela polícia da capital suspeitos de invadir e furtar vários equipamentos de uma unidade básica de saúde na zona leste de Manaus. Por conta disso, moradores ficaram sem atendimento na semana passada. De acordo com a polícia, os 5 menores com idade entre 13 e 16 anos já foram detidos. Eles são acusados de invadir e furtar computadores, materiais de escritório e aparelhos odontológicos da UBS Geraldo Magela, na Zona Leste. Denúncias anônimas da comunidade ajudaram na identificação dos infratores. A equipe conseguiu localizar, através de informação, o primeiro dos autores. E desse autor nós conseguimos encontrar os outros 4 autores. Então, em tese, foram 5, todos eles menores.
menores de idade. Nós chamamos eles aqui, chamamos os pais, para que evitasse que se perdesse o material, se desfizesse, jogassem fora. A gente agiu em várias direções, conseguiram recuperar boa parte dos produtos. Eu acredito que 70% a 80% dos produtos que foram furtados foram recuperados. Ainda segundo o delegado, os pais dos 5 menores já foram alertados sobre a conduta ilegal dos filhos. Esse crime aconteceu na madrugada. Um pai tem a obrigação de saber onde que o filho está. É a obrigação dele. E mesmo assim, depois desse procedimento ir para a especializada, para a delegacia especializada, lá é claro que tanto o delegado de lá, como até o Ministério Público, vai chamar esses pais e conversar com eles. Esta é a UBS que fica aqui no bairro Armando Mendes, que foi invadida pelos 5 menores de idade na madrugada da última quinta-feira. De acordo com a polícia, parte do material odontológico, avaliado em R$20 mil, já foi recuperado. Segundo esta enfermeira que trabalha na unidade, o atendimento já foi normalizado, com exceção do setor odontológico, que só será reaberto na próxima semana. A gente está funcionando com trabalho educativo, mas a parte realmente técnica, como foram furtados os materiais, principalmente a parte de instrumento odontológico, essas coisas, a caneta, que é muito útil, né? Então, que realmente não está sendo atendimento técnico, assim, de fato, né? Mas o trabalho educativo. Mas a gente acha que a semana depois do feriado já vai estar tudo, se Deus quiser, normalizado. Os menores serão encaminhados à delegacia especializada em apuração de atos infracionais, onde ficarão à disposição da Justiça. Cerca de 500 toneladas de pescado devem ser comercializadas no feirão da CEPROR, que começou hoje e segue até o próximo sábado, em 5 pontos da capital. Nas tendas, o tambaqui é bastante procurado e a proposta do feirão da Secretaria de Produção Rural e Abastecimento é vender o pescado a preços acessíveis. Na verdade, nós temos preço proveniente ou da piscicultura ou das áreas manejadas. Da piscicultura você tem um tambaqui e um matrichã. E esse peixe é vendido ou inteiro ou processado, minimamente processado. O tambaqui varia com o tamanho, como é peixe da piscicultura, depende do tamanho. Então ele pode variar de R$ 5,50 até R$10, ou seja, até 1 quilo R$ 5,50, o mais vendido na praça de 2 a 3 custa R$ 7,50 e o tambaqui de 1 quilo a 2 quilos R$ 6,50. A matrichã em torno de R$ 9,50 a R$ 10,50, menor do que 1 quilo ou maior do que o de 1 quilo a 2 quilos. Aqui também tem o pirarucu com preço variado dependendo da parte do peixe. Depende da carcaça, o lombo, o misto e a ventrecha, com preço diferenciado, porque são porções diferenciadas, muito mais em conta do que também na cera. Cerca de 500 toneladas de pescado devem ser comercializadas no feirão da CEPRO, que segue até o próximo sábado em 5 pontos espalhados pela cidade, das 7 horas da manhã às 9 da noite. Seu Aguinaldo chegou cedo para garantir o peixe para a família na Semana Santa. Dessa forma, acabei comprando, né? O preço está bom e eu acho que é uma ótima opção para quem gosta de comer peixe durante a Semana Santa. Manter a tradição. Manter a tradição, é verdade, da religião católica, né? Este aposentado também viu economia em relação aos preços praticados no mercado. Tem que aproveitar esse momento, não é? Porque nós estamos na Semana Santa. Normalmente o pescado a essa altura ele aumenta muito de preço, não é? Nas feiras. Nas feiras, nos supermercados. Aqui o peixe é negociado diretamente com o piscicultor. O peixe está gordo, hein? O peixe está gordo, está novinho, né? A matichão, o tambaqui são todos novos, a ração de primeira qualidade e nós temos já a técnica já de criar. Então se você comer um peixe desse, ele é de produção, é de viveiro. Se você comer um peixe desse hoje em dia e comer o do rio, você não vai sentir muita diferença, porque nós já dominamos a técnica de criar peixe. No feirão também é comercializado o tempero e até quelônios, que ficam guardados dentro de caixas de água. E cerca de 50 toneladas de peixe começaram a ser distribuídas gratuitamente nesta terça-feira pela Prefeitura de Manaus. Ao todo, serão 18 pontos de distribuição na capital até o dia 2 de maio. Cerca de 30 mil famílias devem ser beneficiadas. Segundo a Prefeitura, as famílias cadastradas nos Centros de Referência em Assistência Social têm prioridade. Mas quem ainda não fez o cadastro deve procurar um dos CRAS e os pedidos serão analisados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Só este mês, 3 pessoas morreram atropeladas na Avenida Constantino Neri, aqui na capital. Em todos os casos, os acidentes aconteceram na faixa exclusiva para ônibus. Para garantir mais segurança aos pedestres, a sinalização ao longo da avenida vem sendo reforçada. Mas a medida tem sido ignorada por alguns motoristas. Pouco mais de um mês após a implantação efetiva da faixa azul na Avenida Constantino Neri, o espaço agora destinado apenas aos ônibus e veículos autorizados como ambulâncias e táxis ainda divide a opinião dos motoristas. Não, tá bem, eu acredito que tá bem sim. O que complica mais é a nossa vida, né? Sendo só uma via dessa para um ônibus. Engarrafa muito? E muito, bastante, hora de 5 horas aí. Além da convivência complicada entre carros e coletivos, os pedestres sofrem para atravessarem uma das mais importantes avenidas da capital, mesmo com semáforos e faixas de segurança. A tarefa não é fácil. Bem difícil, bem complicado, porque nem todos respeitam. Mas agora o trânsito está calmo, fica mais fácil atravessar, né? Mas em horário de pico eles não respeitam não porque tem pressa. A falta de segurança em alguns trechos ficou ainda mais evidente após o registro de 3 acidentes com vítimas fatais só este mês. O último ocorreu no fim de semana. Uma idosa de 75 anos morreu depois de ser atropelada por um ônibus, bem em frente a esta escola. No início do mês, um médico também morreu atropelado ao tentar atravessar a avenida. Segundo o Manaus Trans, uma das medidas adotadas para garantir mais segurança aos pedestres foi a redução da velocidade na faixa azul, de 60 para 50 km por hora. Mas as campanhas de conscientização também foram intensificadas. Nós colocamos nossa equipe de educação quase todos os dias nos principais lugares, ensinando as pessoas como atravessar, como deve esperar o tempo do semáforo, como deve estender a mão para pedir passagem, como deve esperar o carro para atravessar. Nós temos colocado nossos agentes de trânsito nos principais cruzamentos, nos principais lugares, fazendo a fiscalização. Nós diminuímos a velocidade para 50 km por hora na faixa azul. Temos feito fiscalização com radar móvel na faixa azul. Mesmo assim, o perigo continua, já que muitos motoristas ainda insistem em não respeitar o limite de velocidade. Para o pedestre, só resta redobrar a atenção. Acho que é uma faixa boa, mas como eu falei, depende da atenção de cada um. Como eu tenho muito cuidado com a minha vida e com a dos meus filhos, então eu presto bastante atenção. Eu acho que poderia ter a inserção de mais faixas de pedestres. E também a questão da demora dos sinais. Poderia ter, no caso, se tivesse sinal inteligente, como foi promessa de campanha, poderia facilitar o fluxo e a gente não ficar esperando tanto tempo com o trânsito, às vezes, livre. A Arquidiocese de Manaus divulgou hoje a programação da Semana Santa aqui na capital. Um período de reflexão e recolhimento. Foram 40 dias de quaresma. Já é hora de se preparar para o domingo de Páscoa, quando a vida vence a morte com Cristo ressuscitado. E a preparação começa já nesta quarta-feira. No dia 1º de abril, das 9 da manhã ao meio-dia e depois das 3 da tarde às 6 da noite, a igreja se prepara para o sacramento da conciliação. São as confissões. Na quinta-feira, dia 2 de abril, a programação começa às 9h30 da manhã, com celebração eucarística dos Santos Óleos. E às 6 da noite, celebração do lava-pés. Jesus é a revelação de um Deus que caminha, que vai até o fim, até a morte. Depois, a vida é mais forte do que a morte. Nós podemos ter esperança. A Sexta-feira Santa será marcada por via sacra saindo da Catedral até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, às 9 da manhã. Às 3 da tarde, celebração da Paixão do Senhor no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Em seguida, procissão do Senhor Morto, saindo do Santuário de Fátima em direção à Catedral de Manaus. Também na sexta-feira, acontece a peça teatral A Paixão de Cristo, realizada há 21 anos no bairro Armando Mendes, zona leste da capital, a partir das 6 da noite, com entrada franca. Estamos querendo salientar bastante essa parte de que a vida de Jesus Cristo na Terra já tinha sido vindo profetizada. E isso vai ser feita de uma forma através do teatro, da dança, da música, dentro da própria Paixão de Cristo, que vai ser relatada no nosso bairro Armando Mendes.
No sábado de Aleluia, dia 4 de abril, novena da Divina Misericórdia, a partir das 3 da tarde na Catedral Nossa Senhora da Conceição. E no domingo da Ressurreição, estão programadas celebrações em todas as igrejas a partir das 7h30 da manhã. Diversão não é preciso se divertir até o sol raiar, digamos assim, né? Exagerar na diversão. Nós temos que nos limitar e encontrar a felicidade naquilo que traz de fato felicidade, que é o convívio familiar. Acho que esta é a mensagem da Páscoa. Começaram a ser vendidos hoje os ingressos para a Olimpíada Rio 2016. Para as partidas de futebol que serão disputadas em Manaus, os preços variam entre R$40 e R$100. De acordo com a lista no site, os jogos na Arena da Amazônia acontecem entre os dias 4 e 7 de agosto pelo futebol masculino e em 9 de agosto pelo futebol feminino. Os bilhetes estão sendo vendidos pelo site rio2016.com. Antes de comprar, você precisa realizar o cadastro no site. Depois é só clicar no ícone ingressos e em seguida escolher o local das modalidades esportivas e garantir a reserva informando o número do cartão de crédito. Mas assim como na Copa, quem fizer o pedido deve aguardar o resultado do sorteio, que será divulgado no dia 31 de junho. Em agosto começa a segunda fase dos sorteios e a partir de outubro, inicia a venda direta dos ingressos. Nesta segunda-feira, o Comitê Olímpico Internacional confirmou que a Arena da Amazônia vai sediar 6 partidas de futebol durante a Olimpíada, sendo 4 jogos femininos e 2 partidas pelo masculino. E a Páscoa se aproxima, mas a procura pelos tradicionais ovos de chocolate ainda é considerada tímida nos principais supermercados aqui da capital. O atual cenário econômico do país e a alta no preço do produto, que chega a 10%, são alguns dos fatores que influenciam a cautela nas encomendas para o coelhinho. Um corredor inteiro só para eles. A criançada praticamente nem pisca com tanta variedade. Os brindes hipnotizam. Até os adultos se deixam encantar pela época mais doce do ano. Só sentem o gosto mais amargo dos ovos de chocolate quando olham os preços. É que este ano eles estão até 10% mais caros nos supermercados de Manaus, em comparação com o mesmo período do ano passado. Nós tivemos também um problema cambial que mexeu com o dólar e mexe com as commodities. E as commodities subindo, obviamente, tudo que é feito, e nos ovos você tem cacau, tem açúcar, ele também absorve esse aumento. Mas esses ovos, em particular, não pegaram o grande aumento, porque eles foram comprados no ano passado e foram fabricados no ano passado e entregues esse ano. Então, eles pegaram menos aumento do que nós temos hoje, na realidade, já começando abril. E não são só os ovos de chocolate, não. Todos os produtos relacionados à Páscoa sofreram reajuste. Mesmo mais caros, os comerciantes estão otimistas, esperam um crescimento de até 5% nas vendas em comparação com a Páscoa passada. Nada mal se for levado em consideração o aumento de 2014, que foi de 12%, só que não tinha toda essa crise econômica. Cada um se vira como pode, vale de tudo para atrair os consumidores. De promoções que dão até outro ovo na compra de 3 a brindes promocionais. Temos os headphones, tem a tortuguinha prata e colher, que ela se transforma na maleta. Tem a fada, que ela faz o bolinho de sabão. Tem a Sofia, que ela é um abajur. Criatividade, a gente, para vender Páscoa, a gente tem que ter criatividade. A criança chorar, eu quero a orelhinha também, eu quero bater foto. Para este economista, a explicação para a alta nos preços está mesmo na inflação, beirando aos 7% e, consequentemente, na perda do poder de compra do brasileiro. Com a perda do poder de compra do consumidor, evidentemente que isso acarreta uma retração no consumo da população. E isso está ocorrendo com os ovos de Páscoa. Por isso, a velha dica de pesquisar antes e aproveitar as promoções podem fazer a diferença no orçamento, pois opções, de fato, não faltam. O Band Cidade fica por aqui. Você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br/Amazonas. E amanhã tem futebol aqui na Band, então não se esqueça, o Band Cidade será exibido 1 hora mais cedo, 5:50 da noite.
Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite, obrigada pela companhia. Até